Muito boa noite, ouvintes do canal Fonte Primária. Estamos voltando depois de um breve período sem fazer vídeos para comentar o impeachment e todos os acontecimentos na política e no meio jornalístico que anda rolando por aí. Tá? Vamos falar hoje principalmente sobre sabotagem. Bora lá. Bom, o impeachment, ele foi um meio do povo ter um prêmio de consolação. Foi uma resposta à indignação do povo, à revolta do povo. Só que todo esse processo de revolta do povo contra a classe política, contra o estamento político brasileiro, ele foi vagarosamente solapado pela própria classe política brasileira, em manobras assim que, se a gente for mapear todo o processo, é uma sabotagem atrás da outra. Lá no distante 15 de março, o povo saiu para a rua depois de se organizar pela internet, no maior movimento de rua que esse país já havia visto em toda a sua história. Logo depois desse movimento, começam a surgir as lideranças. E vem um camarada aqui em Kataguiri e diz: bom povo, vocês já cumpriram o seu papel, voltem para suas casas, deixem o resto com nós agora. E logo depois disso, veio a famigerada Marcha para Brasília. O vídeo que o cara fez já começou a sabotagem. A Marcha para Brasília, ela foi a segunda sabotagem. Por quê? Porque aquilo não foi um movimento como o movimento do povo que foi às ruas. Aquilo ali foi um movimento de pessoas que tinham tempo e dinheiro para deixarem seus domicílios e irem até Brasília para fazer conchavos políticos. Eles estavam prontos para botar a cabeça da Dilma numa bandeja para tentar salvar o resto. E agora, a gente não pode deixar que isso aconteça. O PT caiu, só que se tu não continuar batendo no resto, Movimento Brasil Livre, veio pra rua, toda essa turma. Teve aí um camarada falando que eles já fecharam um acordo, uma parceria com o PSDB e tal, para a política brasileira continuar exatamente do mesmo jeito. Algumas açõezinhas liberaloides para o pessoal ter um pouquinho mais de dinheiro no bolso, porque o boi com o coxo cheio não reclama da canga. E aí continua aquele mesmo esquema político. Caiu o PT, vamos promover PSDB agora. Se não é a esquerda extrema, é a esquerda moderada. O povo saiu para a rua pedindo mudança. O resto é politicagem. O resto é politicagem. Daí o que aconteceu? O processo todo que partiu do povo serviu apenas para alavancar, serviu de vitrine para os novos Lindenberg Farias da vida. O povo já tinha cumprido o seu papel. Agora a coisa era com Kim Kataguiri, com Hélio Bicudo, com Miguel Reale, quiçá com Reinaldo Azevedo, porque em meio a toda essa politicagem começa a surgir a figura de uma política diferente, de uma política mais conservadora, de uma política de direita, de uma política que o povo quer, que o povo está ouvindo, que o povo quer ouvir, na pessoa de Jair Bolsonaro. E com o surgimento e o crescimento da imagem de Jair Bolsonaro, paralela a isso, surge a figura de Reinaldo Azevedo, com aquela pose dele de centrado, de democrático, com sua biografia, para pegar e dar porrada do Bolsonaro, usando exatamente as mesmas pechas, as mesmas ladainhas que a esquerda usa, chamando o cara de homofóbico, de fascista, de racista. O que acontece? O cara, ele simplesmente, um jornalista de respeito, no qual o pessoal que quer essa mudança, o pessoal da direita, via talvez a única entrada para seus pensamentos na mídia regular, na mídia paga, na Globo, na Abril, na Veja, na Jovem Pan. Reinaldo Azevedo era um cara
visto com respeito, com orgulho pelas pessoas que queriam essa mudança, e aí de uma hora para outra ele começa a servir o mesmo esquema de uma forma estúpida, que se tu lê os últimos artigos do Reinaldo Azevedo, tu parece que está olhando um vídeo do Punheteu. Tá? Se o Punheteu escrevesse um artigo, não sei se não faria coisa melhor. Tá? O primeiro ponto, o Kim Kataguiri tece críticas ao Bolsonaro de uma forma infantil, sem o menor cabimento. Tá? Dá para ver que aquela crítica é dirigida ao Bolsonaro para quê? É assassinato de reputação. É a mesma coisa que o PT fazia, só que sem o toque mágico do João Santana. Porque o Kataguiri, ele fala do Bolsonaro, ele critica posições. Quando ele critica o Bolsonaro, ele elenca um monte de posições as quais o Bolsonaro não adota. Muito pelo contrário, as posições que o Kim Kataguiri critica, o Bolsonaro também critica. Então a gente vê se armando aquele jogo político do assassinato de reputação para botar as melancias na balança, para ela se ajeitar, para cada um ficar no seu lugar. Para acontecer o quê? Para chegar lá em 2018 nós termos Aécio Neves, Marina Silva e aquela patuscada em volta lá para dizer que tá concorrendo porque é tudo coadjuvante. Tá? Talvez Aécio Neves, Marina Silva e sei lá quem que vai surgir com força lá, porque a gente tem que enterrar o Bolsonaro. Essa é a ideia. Tá? É uma coisa imbecil, é uma coisa fraudulenta. E aí o que o Reinaldo fez? O Reinaldo comprou briga com ninguém menos que o Olavo de Carvalho. Tá? Dizendo num vídeo, Olavo, olha o que ele dizia: Olavo, eu tenho uma bibliografia, eu tinha uma bibliografia antes de te conhecer, antes de conhecer tuas leituras. Meu amigo Caco Barcelos tinha bibliografia, Jô Soares tinha bibliografia, Davi Coimbra tinha bibliografia, Anselmo Góes tinha bibliografia, toda a mídia brasileira sempre foi pautada por essa ou aquela bibliografia. Tá? Isso é óbvio, só que nenhuma bibliografia, tá, antes de Olavo de Carvalho ou fora de Olavo de Carvalho, serviu para alertar o povo do projeto de poder do Foro de São Paulo. Tá? Se hoje nós temos a Hidra Vermelha sendo publicada, nós devemos isso ao Olavo de Carvalho. Tá? Se hoje nós temos um autor fantástico para escrever o eixo do mal latino-americano e a nova ordem mundial, nós devemos isso ao Olavo de Carvalho. Tá? Quer dizer, são 3 décadas de mídia, de bibliografia, de artigos, de coluna na Veja, disso e daquilo, para nada, para ajudar a esconder do povo a armadilha que está se armando para o próprio povo, para depois, por último, vir dizer não, porque vocês erraram. Aconteceu o impeachment e foi de forma democrática e porque nossas instituições e não sei o que, simplesmente negando tudo que está aí, que está comprovado, que surgiu depois dos estudos do Olavo de Carvalho, tá? Sem se dar por conta, ou aliás se dando por conta e simplesmente servindo aos seus patrões, de que aquilo ali é uma patuscada e de que aquilo ali é algo que ele vai ter muita crítica e ele vai ter que varrer a crítica para debaixo do tapete, porque ele não vai conseguir responder. Foi isso que o Reinaldo Azevedo fez, ele acendeu uma fogueira que ele não vai conseguir apagar. Está me compreendendo? Então o que acontece? Eu não sou aluno do Olavo de Carvalho, eu sou leitor do Olavo de Carvalho. Tá? E segundo o Reinaldo, nos últimos berros que ele deu ali, eu sou feioso, eu sou relaxado, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá? Eu li aqueles artigos lá, eu li aquele artigo ali, parecia que eu estava lendo um artigo do Opera Mundi, com aqueles colunistas ineptos, com aquele talento para caluniar, entendeu? Tá? Aquele talento para baixaria, para baixeza, tá? E aquela inaptidão de apalpar a realidade, aquela inaptidão de declarar a realidade. O que Reinaldo Azevedo fez, tá? Eu não sei se ele...
Aliás, eu não sei não, eu vou ser sincero aqui, eu sei que ele tem lado, tá? Eu sei o lado dele, não é o lado do povo. O povo não quer que se repita o ciclo PT, PSDB, PT, PSDB. O povo já sabe que existe o Foro de São Paulo. O povo vai ficar sabendo do plano globalista dentro do Brasil. O povo vai ficar sabendo disso tudo. E aquela política feijão com arroz que o Reinaldo Azevedo quer manter, acariciando os movimentos, falando bem do Kataguiri, dizendo que a esquerda está revoltada porque isso, porque aquilo. Cara, isso tudo aí não faz mais sentido para a população. Nossa missão agora é não deixar que a nação esqueça que nós estamos num processo de guerra cultural. E a guerra cultural, ela usa muito desse meio que o Reinaldo Azevedo está usando, que é o assassinato de reputação. O Jair Bolsonaro está sendo bombardeado pela ladainha de homofobia, de fascismo, de racismo. Pô, por que o Reinaldo Azevedo não entrevista o Bolsonaro? Porque o Reinaldo Azevedo, não, vamos ver então quais são as propostas do Bolsonaro e eu vou mostrar para vocês por que eu não simpatizo com ele. Vem cá, vamos conversar eu e tu. Não, ele não faz isso. Ele está lá para caluniar, ele está lá para difamar. Ele está lá para chamar o cara de homofóbico, ele está lá para chamar o mesmo Olavo de Carvalho que ele criticava, que ele elogiava nos artigos há pouco tempo atrás, dizendo que era um grande filósofo, que era o maior que já existiu no Brasil. Agora ele está achincalhando, tá? E está achincalhando todos que leem Olavo, todos que estudam com Olavo. Mas o que é isso? Senão o assassinato de reputação que o PT sempre usou com todos os seus inimigos políticos. Aí o Olavo se declarou simpatizante, né, de um cara como o Jair Bolsonaro, que é o alvo principal das críticas do Reinaldo Azevedo. Então ele tem que ser destruído também. É assim? Aliás, por se declarar simpatizante, o Reinaldo Azevedo diz que agora o Olavo é cabo eleitoral do Jair Bolsonaro e deve estar recebendo muito bem para isso. Alguma coisa assim foi dita no artigo. Eu li os artigos. Então eu quero declarar aqui, prêmio de consolação. Impeachment foi prêmio de consolação. Por quê? Porque o PT é só um braço da Hidra Vermelha, é um braço muito pequeno. Tem o Foro de São Paulo. Olavo de Carvalho foi o cara que começou toda essa reação e nós devemos a ele. Eu achava que eu sabia alguma coisa de política até conhecer o velho. E eu não sou aluno dele, eu sou leitor dele. E eu achava que eu entendia alguma coisa. O que Reinaldo Azevedo está fazendo é assassinato de reputação. O que esses movimentos sempre fizeram com o Jair Bolsonaro, chamando ele de homofóbico, de gaysista, disso, daquilo. A mesma coisa está sendo feita agora pelos Kim Kataguiris da vida, pelo camarada lá que diz que os seguidores do Olavo, eles não gostam da gente porque eles não suportam a nossa leveza, eles não aceitam que a gente seja leve. Não, vocês são frouxos. O que a gente não suporta é frouxidão. Vocês são frouxos, e frouxo a gente não gosta mesmo. A gente vai ter que pegar e sentar a pua nesses comunistas que estão querendo permanecer no poder, e eles estão querendo permanecer no poder. Tem muita gente caindo de podre aí que está querendo se segurar na teta. Comunista tem que levar porrada mesmo. Se vocês estão fazendo acordo lá com o PSDB, com o PMDB, com a puta que pariu, problema de vocês. Frouxidão a gente não aceita mesmo, isso incomoda a gente. Agora, leveza, meu amigo. Se a gente é mal-humorado, bem-humorado, ou se tem uns mais tristes, outros mais alegres, cara, faça-me um favor, vai catar coquinho, seu babaca, idiota. Então a verdade é essa. Reinaldo acendeu
uma fogueira que ele não vai conseguir apagar, porque ele vai ter muita resposta e vai botar tudo para baixo do tapete. A maioria ele não vai responder. O Olavo, pelo menos até onde eu vi, ele não deu uma resposta diretamente, né? Talvez já tenha dado até a gravação desse vídeo. O impeachment foi bom, devemos comemorar, temos que comemorar o impeachment, porque derrubou só um dos braços da Hidra, mas derrubou, ainda assim derrubou. O Temer, que prometeu que não ia fazer caças bruxas, como ele disse, né? Isso aí a gente tem que ficar de olho, né? Porque não adianta cair a Dilma e as bruxas continuar soltas lá. Mas, apesar de ter prometido isso, ele já fez algumas coisas boas, como, por exemplo, cortar o Ministério da Cultura, tá? Cortar aquela porcaria lá que só servia para sustentar artista safado, fracassado, que gosta de sobreviver do erário público. Então aquilo lá não prestava para nada. Ministério de Igualdade Racial, de não sei o que. Aquilo ali foi a melhor coisa que ele fez, cortar a teta. Tá? Mas ele tem que se ligar, porque tem ministro dele dizendo que ele tem que dialogar com Lula é suicídio. Tem um vídeo da Joyce Hausmann que fala sobre isso, muito bom. Tá? Mandar essa cambada de artista fracassado a merda, porque se ele vai ter que escolher, ou ele fica do lado dessa gente ou do lado do povo. E se ele ficar do lado dessa gente, tá? ele vai provar que ele é burro, porque se ficar do lado dessa gente, dessa força política para alguém, o PT não tinha caído. Tá? Então ele vai ter que escolher. CPMF, que nem estão dizendo que ele também quer retornar a CPMF, isso tudo ele vai ter que escolher. Ou ele fica do lado do povo, tá? Ou ele fica do lado dessa cambada toda aí. Enfim, é isso. Nosso prêmio de consolação aconteceu. Só que agora que o inimigo está no chão, ele ainda está esperneando e querendo se levantar. Tem que continuar batendo. Tá? Chega de PT. E o PSDB também vai ser a esquerda do Brasil. Vai ser a esquerda moderada e a gente vai dar porrada neles e pronto. Tá? E se eles se frescar, eles vão para a lata de lixo da história também. Tá? Porque eles não fizeram força nenhuma para derrubar esse governo. Nenhum deles fez força nenhuma para acabar com essa putaria. Quem fez força foi o povo que saiu para a rua, e vocês não vão solapar isso do povo. Tá? Eu acho que por hoje é só, pessoal.